verdadeira face de Helena seria revelada aqui, no local do crime. Ela deixaria Ana Lúcia entrar na frente. Sobre a mesa estava uma faca de pão. Não há testemunhas do que aconteceu naquela hora aqui dentro. Mas os vizinhos ouviram um grito. Era Ana Lúcia, momentos antes de morrer, dizendo para Helena: você não é capaz de fazer isso. Helena foi capaz. Ana Lúcia entra na casa de Helena e nem tem tempo de se defender do golpe. Uma facada. Ana Lúcia não morreria na sala. Ela ainda encontrou forças para abrir a porta e sair por este corredor, caminhando. Sangrava muito. Segundo peritos da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas, Ana Lúcia caminhou exatos 35 passos até chegar à rua. Neste ponto, exatamente aqui, ela caiu. Ainda gritou por um nome, a pessoa que ela acreditava que poderia salvá-la. Chamou por Ricardo. Mas, para azar dela, Ricardo mais uma vez chegou atrasado. Peguei na cabeça dela assim e fui pedir socorro, entendeu? Deixei ela aqui e pedir socorro. Aí veio um taxista, esse taxista pegou, não quis ajudar porque ela estava muito melada de sangue. Aí pronto, eu fiquei mais desesperado ainda e fui, peguei um carro até de um colega ali, uma Belina. Aí ele parou aqui, a gente pegou ela, botou lá dentro. Eu fiquei atordoada, mas eu achava assim, eu não achava que minha mãe ia morrer. Tanto é que eu fui no caminho falando isso. Quando ela sair de lá, eu vou falar pra ela, a gente vai pra onde for, pra outro lugar, para outro estado, mas se afastar. Eu achava assim. Ana Lúcia não resistiu. Ao chegar no hospital, estava morta por causa de uma hemorragia aguda. Ela deu para matar mesmo, ela enfiou a faca e entronchou. Segundo testemunhas, logo depois do crime, Helena entrou num táxi e fugiu. Como que eu sempre digo, meu Deus, sei que vou morrer e não vejo aquela criatura presa. Eu não sei de jeito nenhum até hoje. Eu quero que ela pague e a justiça tome conta dela. Quero estar cara a cara com ela para perguntar o que foi que ela ganhou com isso. Se ela dorme tranquila, gente. Se uma mulher homossexual é durona, se ela tem sua feminilidade toda reprimida, quando a companheira, que é afetiva, sedutora, vai embora, ela fica num desamparo terrível. Porque ela não tem acesso à própria feminilidade, à própria sensibilidade. E como ela não pode lidar com isso sozinha, porque ela está toda reprimida, é mais fácil para ela atacar a outra. Quando soube por parentes que sua história seria mostrada em linha direta, Helena Maria de Fátima da Silva, que estava foragida há 4 anos, se entregou à polícia. O programa já estava pronto quando ela se apresentou na cidade de São Paulo. Em entrevista ao Linha Direta, Helena negou qualquer relacionamento amoroso com a amiga de infância, mas confessou o crime, friamente. Ela sabe que foi um acidente, foi uma briga. A menina era cardíaca, talvez não tenha morrido do ferimento. Jamais eu faria isso se não tivesse bebido vodka junto com ela. Você nunca teve... Negativo que não. Nunca. Era só uma amizade da infância, pode ter certeza. Nunca, em momento nenhum, houve uma relação entre a gente. Matei porque estava... As evidências estão aí, mas eu não lembro. Pouca gente no Brasil ouviu falar da máfia serrana. Políticos, empresários, fazendeiros e policiais, que também são criminosos. Gente que rouba e mata a traição no Espírito Santo, um dos estados mais violentos do Brasil. Mas aqui, em Serra, um homem tentou enfrentar a máfia, o prefeito Feu Rosa, mas ficou na tentativa. Morreu numa emboscada. Depois da morte dele, 11 pessoas, direta ou indiretamente envolvidas com o crime, sumiram ou foram cruelmente mortas. 1988, há 12 anos, ano de campanha eleitoral. José Maria Feu Rosa era candidato a prefeito da cidade de Serra, no Espírito Santo. Com 320 mil habitantes, Serra faz parte da chamada Grande Vitória, a capital do estado.
Feu Rosa é considerado bom de voto, mas sabe que vai enfrentar uma disputa eleitoral apertada. Para evitar uma derrota nas urnas, o candidato decidiu fazer uma aliança política. O candidato Feu Rosa tem como vice Adalto Martinelli, político de pouca expressão, mas de muita influência. Adalto é quem consegue o apoio dos empresários Antônio Holdi e Alberto Seolim. Os dois estão acostumados a arrecadar verba para campanhas eleitorais. Antônio Holdi, ele era uma espécie de PC, de tesoureiro de campanha de vários candidatos nas prefeituras do Espírito Santo. E ele financiava, junto com outros empresários, a campanha, inclusive o Alberto Seolim também figura nesse esquema de financiamento, e posteriormente as prefeituras devolviam esse dinheiro com obras superfaturadas, ou sem licitação, ou com cartas convite. José Maria Feu Rosa é eleito. Ele vai assumir a prefeitura de Serra em janeiro de 89. Como vice, Adalto Martinelli. Agora há pouco eu estava brincando com o Zé Maria, porque entre eu e Zé Maria não existe prefeito, doutor, não tem nada não, intimidade mesmo, graças a Deus, muito afeto. E você, Zé Maria, eu digo você que você sabe que nós temos, graças a Deus. Depois, logo assim que Zé Maria ganhou, começou a se ouvir os burburinhos de que iam matar Zé Maria. E todo mundo falava, doutor, por favor, arranja segurança, anda com segurança. Um ano e meio depois da posse, José Maria Feu Rosa foi assassinado. A morte do prefeito revelou o esquema de corrupção dos empresários, fazendeiros e políticos do Espírito Santo. De acordo com o Ministério Público da Bahia, o ex-prefeito da Serra foi morto porque não renunciou à prefeitura. O promotor acusa o empresário Antônio Holdi de ter oferecido dinheiro para que José Maria Feu Rosa deixasse o cargo para o vice-prefeito Adalto Martinelli. E nós vamos crescer junto com vocês. Eu muito obrigado a vocês. Além de Feu Rosa, 11 pessoas também foram assassinadas, porque sabiam quem tinha mandado matar o prefeito. Os assassinos de Zé Maria foram mortos por outros contratados, esses contratados foram mortos por outros contratados. Olha, meus amigos, isso vai longe. Os empresários Antônio Holdi, Alberto Seolim e o vice-prefeito Adalto Martinelli são acusados de encomendar parte desses crimes. A acusação é dos promotores da Bahia e do Espírito Santo. Segundo testemunhas, durante um ano o prefeito José Maria Feu Rosa se submeteu ao esquema montado pelos companheiros da campanha eleitoral. Segundo a acusação, é o vice-prefeito Adalto Martinelli quem faz as negociações com o prefeito Feu Rosa. Antônio Holdi e Alberto Seolim escolhem as empresas que vão prestar serviços superfaturados à prefeitura. Segundo a acusação, em janeiro de 90, Feu Rosa decidiu acabar com os abusos cometidos às custas do dinheiro público. A partir daí, começaram os desentendimentos. Segundo a família de Feu Rosa, Antônio Holdi e Alberto Seolim querem que a prefeitura pague por serviços que jamais serão feitos. Feu Rosa se nega a liberar verba para a transação. O clima é tenso. Os empresários querem a renúncia do prefeito a qualquer preço. Segundo o inquérito, Feu Rosa se recusa a entregar o cargo ao vice-prefeito. Por causa disto, Feu Rosa vai morrer. Em instantes, a emboscada. O prefeito morre e com ele mais 12 pessoas. Nada vai me acontecer porque eu sou prefeito, ninguém vai matar um prefeito do município de Serra, um município de expressão no estado. Se era isso mesmo que Feu Rosa pensava, ele estava completamente enganado. Ser prefeito do município da Serra e enfrentar a máfia eram questões que não combinavam. Mas Feu Rosa era corajoso. No dia 8 de junho de 90, resolveu ir para a fazenda dele, no sul da Bahia. Saiu daqui, da casa onde morava e que hoje está completamente abandonada. Foi sozinho, apenas com o motorista. Dispensou os seguranças. Foi uma decisão errada. 4 horas da tarde.
Estrada de Caraívas. Feu Rosa e o motorista Itagildo seguem para a fazenda no sul da Bahia. No meio do caminho, 2 policiais fingem que precisam de ajuda. É uma emboscada. 3 homens saem do mato. Um deles atira na cabeça de Itagildo. Feu Rosa é atingido por vários tiros. Aí entrou um tiro pela fresta da porta, né, do vão, que feriu a mão do meu pai, que provavelmente ele está aí de cabeça baixa, e tem um tiro desse direto que entrou na perna dele. Depois, entraram pela porta, pela janela, com ele abaixado. Deram um tiro na cabeça dele. Os pistoleiros fogem, mas na estrada de pouco movimento, a presença deles chama a atenção. Agricultores que trabalhavam nesta plantação viram a placa do carro e contaram para a polícia, que logo descobriu que o dono do carro era o PM Ademar Ferreira da Silva. E ele não demorou a entregar seus parceiros de crime, outros 4 PMs pistoleiros. Os policiais são Ademar Ferreira da Silva, Eupídio da Mota Coelho, Valdecir Apelfélio, Areno Benevides e Artêmio da Silva, todos da 2ª Companhia da PM de Linhares, no Espírito Santo. Com a morte de Feu Rosa, o vice-prefeito Adalto Martinelli assumiu o cargo de prefeito. O caminho estava aberto para o grupo que ficou conhecido como a Máfia Serrana. 12 dias depois do assassinato do prefeito, a polícia prendeu 3 dos 5 policiais militares envolvidos no crime. Somente Artêmio e Eupídio conseguiram escapar. Poucas semanas depois, Eupídio procura o também policial Rubens Banhos e conta como foi o assassinato do prefeito Feu Rosa. O amigo, também pistoleiro, deixa que o matador fique escondido na casa dele. De acordo com o inquérito, para evitar que os policiais que mataram Feu Rosa falassem sobre o crime, Adalto Martinelli, Antônio Holdi e Alberto Ciolim, acusados de serem os mandantes, armaram um plano. Contrataram o advogado Carlos Batista para defender os PMs acusados do assassinato. Segundo testemunhas, depois de apenas 3 meses de prisão, os PMs Ademar, Valdecir e Areno fogem do batalhão de Teixeira de Freitas pela porta da frente tranquilamente. Segundo a polícia, o advogado Carlos Batista comprou documentos falsos para os 5 PMs e providenciou esconderijos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Acre, Rondônia, Pará, Tocantins e Rio de Janeiro. Todos os meses, Carlos Batista mandava dinheiro para manter os policiais acusados do assassinato. Para os promotores, os assassinatos estão ligados à máfia serrana. Parte do dinheiro que esta máfia manda para os PMs começa a ser desviada por intermediários. Entre eles está o próprio advogado Carlos Batista. E eu pedi a ele, sai disso, meu filho, não fica divulgando para essa gente, não. Ele falou, mamãe, não tem mais jeito. Agora, de um jeito ou de outro, eu já estou dentro disso. Acuados e sem receber o dinheiro prometido, os policiais bandidos exigiam o pagamento pela morte do prefeito. Segundo a acusação, a máfia serrana não tinha intenção de pagar o combinado. R$500 mil para cada um dos assassinos. A máfia serrana tinha um novo plano: assassinar os matadores do prefeito. Para os mandantes, não interessava mais que nenhuma das pessoas envolvidas no crime permanecessem vivas, até para assegurar a impunidade. Em janeiro de 91, o advogado Carlos Batista avisou os pistoleiros Eupídio e Ademar que eles estavam sendo chamados para uma reunião. A reunião, ainda segundo o advogado, seria para Artêmio, comparsa deles no assassinato do prefeito,
finalmente pagar os 500 mil reais acertados. Eupídio e Ademar foram à reunião, sem saber que seriam vítimas de uma traição. O local do encontro, a fazenda de um amigo de Artêmio, localizada em São Mateus, norte do Espírito Santo. Eupídio leva a mulher, Carmen Lúcia, e a filha, Camila, um bebê. Eupídio pensa em amizade e Artêmio pensa em traição. Artêmio mata Eupídio a facadas. O pistoleiro não vai poder denunciar a máfia serrana. O corpo de Eupídio não será encontrado. Depois da morte do prefeito Feu Rosa e do motorista dele, o policial militar Eupídio da Mota Coelho é o primeiro pistoleiro a ser assassinado. Depois de matar o cúmplice, Artêmio volta para a cozinha. Ademar e Carmen notam que a camisa do pistoleiro está suja de sangue. Percebem o que aconteceu e tentam fugir, mas são rendidos. Os dois são mortos a facadas. Os corpos não serão encontrados. Sem saber o que fazer com a filha do casal, os assassinos resolvem matar a menina. Mas Maria Correia, mulher do dono da fazenda, consegue fugir com o bebê. Dona Maria entrega a criança para um casal de carvoeiros que passa na estrada. Por enquanto, Camila está salva. Novas mortes virão. Segundo a investigação da polícia, 4 dias depois, em 25 de janeiro, a máfia serrana eliminou mais um que sabia demais. O sargento da PM, Valdecir Apelfelli, também envolvido no assassinato do prefeito. Valdecir estava escondido na casa de uma irmã em Resende, a 2 horas da cidade do Rio de Janeiro. Segundo a acusação, o advogado Carlos Batista e o soldado Geraldo Piedade convencem Valdecir a voltar para o município de Serra. O argumento é o mesmo. Ele vai receber os 500 mil reais. A máfia mandou matar o sargento Valdecir no dia seguinte dele voltar à Serra. 2 tiros na cabeça. O corpo foi encontrado aqui, na beira da estrada, carbonizado, queimado com óleo diesel. Era a 5ª pessoa assassinada depois da morte do prefeito. A partir dali começaram a matar um, matar outro. E eles foram morrendo. Foram morrendo, começaram a matar quem matou eles. Enquanto os assassinos de Feu Rosa eram eliminados, o novo prefeito Adalto Martinelli e os empresários Antônio Hold e Alberto Seolim foram acusados de manter o esquema de desvio de verbas na prefeitura de Serra. Ele fez um concurso e todos os matadores passaram no concurso. E teve caso de pessoas envolvidas com o prefeito que passou o segurança, a esposa e a concubina ainda. Passaram no mesmo concurso. Depois que 3 dos 5 PMs bandidos, clientes de Carlos Batista, foram assassinados, o advogado tentou receber o dinheiro combinado, 150 mil dólares. Mas, segundo o Ministério Público, a máfia serrana não queria pagar. Primeiro que eles não pretendiam levar essas 2 pessoas a júri. Então, o advogado, para todos os efeitos, já não tinha mais nenhuma serventia. Para pressionar o pagamento, o advogado Carlos Batista anunciou à imprensa que iria divulgar na hora certa um dossiê sobre quem teria mandado matar o prefeito Feu Rosa. A máfia serrana decide que é hora de matar o advogado Carlos Batista e contrata o policial civil Demerval Gonçalves, o russo, que telefona para o advogado. O patrão está querendo falar com o doutor. Amanhã às 5h30 da manhã. Segundo a polícia, o patrão era um dos apelidos de Adalto Martinelli, o vice-prefeito acusado de ser o mandante do assassinato de Feu Rosa. No próximo bloco, a face cruel da máfia serrana, a caçada às testemunhas. Ele jamais imaginou que pudesse ser assassinado dentro da residência do próprio prefeito. Segundo a acusação, Carlos Batista chega à casa do prefeito Adalto Martinelli para receber o pagamento. Quem o espera é Joãozinho, segurança do prefeito. Carlos Batista é executado a sangue frio.
Os pistoleiros Russo e Piedade ajudam Joãozinho a tirar o corpo de dentro da casa do prefeito. Para a polícia, o advogado é a 7ª vítima da máfia serrana. O carro dele foi encontrado carbonizado num terreno baldio, mas o corpo do advogado nunca foi localizado. Eles são tão covardes que eles vão engolindo, um vão engolindo o outro. Eu perdoo, desde que eles me devolvam os restos mortais do meu filho. Eu não aguento mais esse problema. Eu não suporto essa dor, é muita mágoa. Vocês não podem entender o que é isso. Um delegado após o outro ia se dando por impedido, por razões várias, para não ter que enfrentar esse esquema, que é ainda o esquema mais poderoso do Estado do Espírito Santo. É uma forma de poder paralelo. Ameaçar a máfia era decretar a própria morte. Um outro pistoleiro PM, que sabia de todos os detalhes sobre o assassinato de Fiel Rosa, resolveu escrever um documento para chantagear os chefes da máfia. Assinou a própria morte. O PM Rubens Banho escreve o dossiê. O documento seria entregue à justiça, mas a máfia continuaria a agir. Em 93, a máfia serrana decidiu eliminar, segundo denúncia do Ministério Público, mais um policial militar que tinha participado do assassinato do prefeito. Areno Benevides, de acordo com os promotores e com a família dele, foi morto na cidade de Dom Eliseu, na divisa do Pará com o Maranhão, em circunstâncias não esclarecidas. O carro de Areno foi encontrado, mas o corpo dele também desapareceu. Areno Benevides era a 8ª vítima. Eles acreditam que, desaparecendo com os corpos das pessoas, eles vão fugir às penas que a legislação penal brasileira atribui a delitos dessa natureza. Com medo de morrer e assustado com o extermínio dos companheiros de pistolagem, o ex-PM Artêmio, o mesmo que traiu seus companheiros de crime, resolveu atacar. Ele enviou uma fita com ameaça ao empresário Alberto Ciolim, também acusado de ser o mandante da morte de Fiel Rosa. Eu quero 25 milhões, um gol, 91, não quero nem branco, nem vermelho, nem preto. Eu quero uma cor velha, não vou agora salinha, eu não vou Segundo a investigação da polícia, a máfia serrana não se intimida com a arrogância do pistoleiro Artêmio e decide: Artêmio tem que morrer. 22 de fevereiro de 96. 6 anos depois da morte do prefeito Fiel Rosa, Artêmio é assassinado a tiros por um desconhecido em Guaraí, estado de Tocantins. Segundo a investigação da polícia, a máfia serrana tinha eliminado todos os matadores do prefeito e o advogado deles. Ao todo foram 9 pessoas assassinadas, mas ainda tinha gente que sabia demais. Em 97, o policial civil Demirval Gonçalves, o Russo, que atraiu para a morte o advogado Carlos Batista, é assassinado a tiros na porta da escuderia Lecoq, em Vitória. Para o Ministério Público, a próxima vítima da máfia serrana foi Cláudia Rodrigues, mulher de Joãozinho, segurança do agora prefeito Adalto Martinelli. Suspeito da morte de Carlos Batista, Joãozinho tinha fugido de Serra e deixado Cláudia na casa da mãe. Saiu no jornal que a dona Juracema oferecia 30 mil reais quem soubesse onde estava o corpo de Carlos Batista. Aí a Cláudia falou assim: eu sei onde está. Segundo a acusação, os irmãos de Joãozinho, Noel e Ademar, pegam Cláudia e as 2 filhas dela. Eles dizem que vão se encontrar com o marido de Cláudia. As filhas de Cláudia sobrevivem. Dona Maria Rodrigues nunca mais verá a filha. Como Cláudia sabia demais, a máfia serrana tinha decretado a sua morte. O matador escolhido foi, segundo o Ministério Público, o próprio marido dela, Joãozinho, homem de confiança de Adalto Martinelli. Com extrema frieza, Joãozinho ainda ligou para a mãe de Cláudia e disse que ela tinha morrido num acidente de carro em Rondônia. O registro do acidente nunca foi localizado, nem o corpo de Cláudia. Para o Ministério Público, Cláudia foi enterrada num cemitério clandestino. Rubens Banho Pereira, aquele homem que entregou um dossiê à justiça, ainda estava vivo.
Eu tenho quase certeza que vão acabar me matando, porque aqui eu não estou seguro, justamente por isso que eu não tenho residência fixa hoje e vivo há 5 anos, eu, minha esposa e 2 filhos no mundo, sofrendo. 28 de março de 99, 9h30 da manhã. Rubens Banho trabalha no açougue na cidade de Vila Velha. Ele é assassinado com 2 tiros. Rubens é a 12ª vítima. Pelo menos uma pessoa escapou da morte. A menina Camila dos Santos Sepulcro. Em 91, Camila tinha 2 meses. Estava com a mãe Carmen Lúcia e o pai Eupídio, assassinados na fazenda do amigo de Artêmio, em São Mateus. Camila viveu com a família de carvoeiros que a acolheu até 1998, quando foi encontrada pelos avós maternos. A chamada máfia serrana perdeu poder nos últimos anos. O prefeito Adalto Martinelli está preso desde setembro de 99 e também é acusado da morte de um comerciante na cidade de Serra. O empresário Alberto Ciolim também está preso, como mandante das mortes de Carlos Batista e do PM Valdecir Abel Feller. Antônio Hold continua foragido. Se você tem alguma informação que possa levar a ele, ligue para a linha direta, Rio de Janeiro, 547-9040. Sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Nós nos vemos na próxima quinta-feira, logo depois de Laços de Família. Até quinta e um forte abraço.